Meus amados irmãos, graças a Deus por essa manhã, na casa do nosso Deus. Vamos, essa manhã, trabalhar com um texto sagrado. E nada mais atual do que esse texto. Estamos vivendo períodos difíceis, períodos complicados, onde o pecado na nossa sociedade, e inclusive às vezes dentro da igreja, tem assolado a igreja, assolado a sociedade. O pecado tem tido um grande, vamos dizer assim, avanço na sociedade de modo geral, e dentro da igreja também muitas vezes vai acontecer isso. E na Bíblia Sagrada nós temos muitas vezes alguns sinais de degradação da humanidade, degradação de uma sociedade, e os indícios da degradação é a destituição, por exemplo, de autoridades sociais ou eclesiásticas. Quando essa sociedade ela começa a destituir as suas lideranças ou as autoridades. Porque, em última instância, quando você começa a destituir essas autoridades, você está quebrando o 5º mandamento das Escrituras, que falam de obedecer pai e mãe. E obedecer pai e mãe dentro das Escrituras tem a ver também com autoridade. Se você pegar o Catecismo Maior de Westminster, na explicação, ele vai trabalhar que a autoridade que está ali sendo questionada também, em última instância, aquele texto do mandamento fala também das autoridades. Ele vai explicar por quê. Ele vai citar vários textos em que as autoridades são chamadas de pais. Então, o livro de hoje nós vamos dividi-lo em 2 vezes, então metade praticamente, que é um livro pequeno, ou uma carta pequena, e é a carta de Judas. Eu peço que os irmãos abram em Judas, capítulo 1, nós vamos ficar pela manhã até o versículo 13. Era possível dividir diferente, mas eu fiz assim para facilitar a questão didática para vocês. Judas 1, quando eu falo capítulo, só tem um mesmo, né? Então é Judas 1, é piada que os pastores fazem com o rebanho, eles mandam abrir Judas capítulo tal, aí a pessoa fica lá. Judas só tem um capítulo, é o penúltimo livro das Escrituras Sagradas, ele vem antes de Apocalipse, para você que está aí procurando, é no Novo Testamento também, né? Outra piada que a gente faz. Tem gente que nunca leu Judas. Judas 1, do versículo 1 ao versículo 13, diz assim as Sagradas Escrituras: Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhanças, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, não postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda.
Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que não que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Até aqui, irmão, vamos orar mais uma vez. Deus bendito, Deus amado, nós te louvamos e bendizemos pela tua palavra que foi lida. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor, pela instrumentalidade do teu Santo Espírito, nos conceda entendimento das suas sagradas Escrituras, para que saiamos daqui, ó Deus, cheio do teu Espírito, entendendo o que tu tens a nos dizer, aplicando em nosso coração, edificando o teu povo, ó Deus, e trazendo ao teu pasto, ao teu rebanho, aqueles que estão ainda fora do teu aprisco. Venha, Senhor, agir pelo teu Espírito. Essa é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus Cristo. Ele toda a honra e toda a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, a carta de Judas, podemos entender que é uma carta pela própria forma escrita. Alguns vão chamar de livro, mas é uma carta. Primeira coisa que a gente precisa entender é que essa carta de Judas, ela tem algumas dificuldades na história. Na história, as dificuldades que aconteceram com essa carta foi de entendê-la se ela era uma carta canônica ou não. Ela foi enquadrada na década de 60 depois de Cristo, ou seja, colocada como foi em 60 mais ou menos, juntamente com Pedro. Alguns acham que Judas usou a segunda epístola de Pedro. Outros acham que foi no mesmo, a fonte dos dois foram a mesma, as mesmas fontes. E temos a data aí, então, aproximadamente 60 depois de Cristo. O que vai acontecer nessa carta? A ideia dessa carta é que, da dificuldade da igreja de aceitá-la, é que até o primeiro século eles tinham certas dificuldades, porque existiam referências indiretas dessa carta, e no cano muratório de 175 depois de Cristo, o cano muratoriano, ele vai dizer que na hora de juntar aos livros da Bíblia, qual era o livro que participava do cano ou não, qual é o texto que participava da Bíblia ou não, dos escritos do cano da Bíblia, eles encontraram a carta de Judas e citam, olha, encontramos também a carta de Judas. Já no terceiro século, na verdade, você tem Clemente de Alexandria, vai entender que ela também existe esse texto. Ele observa, por exemplo, que essa carta, a citação de Enoque era um livro apócrifo, que era circulado ali naquele momento, não era um livro bíblico, nunca foi aceito como canônico nas Escrituras, mas Enoque é citado aqui por Judas. E eles ficaram, então, bom, será que Judas também é canônico? Será que pertence? Então, existia uma certa dúvida, eles começaram a descobrir sobre isso. Eusébio de Cesareia depois vai também enquadrá-la como um livro que faz parte das Escrituras. Jerônimo também depois vai dizer, já mais tarde, que também encontrou Judas como um livro canônico. Quais são as dificuldades de dizer que Judas era canônico nessa época? Duas dificuldades específicas. Primeiro, Judas, quem era Judas? Você tem 5 Judas que aparecem na Bíblia. Judas, você vai encontrar como ele fala Tiago, esse Tiago pode ser pai de alguém. E quem era esse Tiago que ele citou? Irmão de Tiago. E as pessoas começaram a divagar sobre quem era esse Judas, até que encontraram e disseram que esse Judas é o irmão de Tiago, que é irmão de Jesus. Então é meio irmão de Cristo, esse Judas que escreveu aqui. Ele não se coloca como apóstolo, então também mais uma dificuldade.
É curioso, meus irmãos, que Martinho Lutero, ele tinha dificuldade de entender Judas. Martinho Lutero tinha dificuldade com o livro de Hebreus, com o livro de Tiago, com o livro de Judas e com o livro de Apocalipse. Então, quando ele juntou os seus 23 livros que ele achava que pertenciam ao NT, ao Novo Testamento, Martinho Lutero tinha dificuldade com esses livros. Tiago, ele chegou a dizer que era um livro de palha. Por quê? Por causa do conteúdo judaizante. No caso de Judas, é por causa das referências a livros que não eram circulados, que eram circulados, mas que não eram canônicos. Então, tinha certa dificuldade. Mas já João Calvino diz o seguinte, abre aspas para João Calvino: apesar de ter havido uma controvérsia entre os antigos sobre a epístola, tendo em vista que a leitura da mesma é proveitosa e como ela não contém nada incoerente com a pureza da doutrina apostólica, uma vez que foi recebida como autêntica no passado por alguns dos melhores, estou disposto a acrescentá-la a outras. Calvino então entende, assim como Tertuliano, que Tertuliano também vai defender Judas, que Judas fazia parte então do cano. Então a primeira coisa que você vai encontrar é dificuldade. Por que o pastor está fazendo isso aqui, falando com a gente isso? Porque de repente você vai ler um lugar, tem muitas informações hoje, e você vai encontrar gente falando sobre a dificuldade que foi de aceitar Judas como um livro canônico, um livro bíblico. E você vai encontrar gente usando esse livro, usando algumas frases desse livro para poder dizer que, olha, tá vendo aí, tem coisa aí, Enoque, que a gente vai falar um pouco sobre isso depois, quando chegar nesse momento. Então é importante que você entenda isso. Desses 5 pessoas prováveis, onde Judas poderia ser parente, nós temos em Mateus 13,55, dizendo o seguinte: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, que a gente leu na liturgia? Veja os irmãos de Jesus. Veja, Jesus teve irmãos. É importante entender que Maria casou com José. Quando se fala que Maria casou com José, se está dizendo que Maria também teve uma vida relacional com José. E nas suas relações teve outros filhos. Jesus é o único que é pelo Espírito Santo, os outros é filho de José, diretamente, em termos genéticos, né? Em termos genéticos, Jesus não era filho de José. Em termos da ideia de que, mesmo pela obra do Espírito, ele era filho de José. É a mesma coisa a ideia do resgate, o irmão que resgatava o outro, geneticamente, como é que era a lei do resgate? Um irmão mais velho morria, e aí a esposa ficava viúva e ainda não tinha filhos. Aí o outro irmão tinha que resgatar a mulher dele, casar com a viúva e dar filhos para a viúva. Quando dava filhos para a viúva, o que acontecia? O filho agora não pertencia mais ao irmão novo que casou e geneticamente teve o filho, não. Pertencia ao quê? Ao outro, que era o que morreu. Aí então, Cristo é filho de José? É filho de José, mas indiretamente. Diretamente ele é filho do Espírito Santo, uma obra, né, no ventre de Maria. Então aqui você vai encontrar várias discussões sobre isso, inclusive sobre a questão genética de Jesus, né? É muito interessante essas discussões, mas a gente tem o nosso limite. Tem um limite muito claro aí, que tem coisa que a gente não vai entender muito bem, não. A gente pode especular, mas entender completamente vai ser um pouco difícil. O fato é que José teve outros filhos com Maria. Isso é implicação óbvia do casamento, relacionamento íntimo. Então o que acontece aqui? O texto diz que ele tem Tiago, José, Simão e Judas. Não é esse o filho do carpinteiro? Ele não tem seus irmãos e um dos irmãos dele não é Judas? Está aí em Mateus 13,55. Então, definimos o que até o momento? Definimos a dificuldade da carta, definimos que nos anos 60 mais ou menos ela foi escrita. Há controvérsia sobre o conteúdo em termos se foi ele usou Pedro, se os dois usaram as mesmas fontes. E a gente entende que Judas, portanto, assim como Calvino, é um livro canônico, é um livro bíblico e está aqui já pela tradição da igreja e pela igreja reformada, que a Judas, inclusive nossa confissão de fé, está lá, Judas, como um livro canônico, um livro bíblico. Ele começa então a sua carta com algumas questões aqui interessantes. Ele diz, Judas, servo de Jesus Cristo. Ele não fala que é apóstolo nem nada, até porque não era o fato, né? A ideia dele é ele se colocar como um servo de Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Só nessas primeiras expressões, ele já está falando para uma igreja. Que igreja é essa? Nós não sabemos. A grande ideia aqui é que Judas escreveu para grupos, tanto de judeus e de gentios. Era uma carta circular.
Pode ser que realmente tivesse um endereço óbvio para aquelas pessoas que conviviam com Judas, a gente não sabe. O que a gente sabe é que o texto era para que foi circulado na região, muitas pessoas tinham acesso a essa epístola de Judas, a essa carta, né, de Judas. E Judas então diz que ele é irmão de Tiago, ao amado em Deus Pai, guardados em Cristo. Então são uma comunidade de igrejas que ele já vai dizer que são amados em Deus Pai, só isso aí já dá uma grande mensagem. Quando ele diz que essas pessoas são amadas no Deus Pai, ele chama então Deus Pai, e guardados em Jesus Cristo. Então eles são amados em Deus e estão guardados nas mãos de Cristo. Se você pensar em João, quando ele fala que o Senhor, aqueles que Deus amou, ele deu ao Filho, as mãos do Filho, e a ideia de guardado, aqueles que estão nas mãos do Filho, o Filho jamais lançará fora. Então veja que essa expressão é muito próxima dos evangelistas. Então aos amados, os guardados, a misericórdia, e aí ele vai falar da misericórdia de Deus. Se a gente fosse falar só de misericórdia, a gente vai falar dessa bondade de Deus, aquele que acolhe os aflitos, aquele que vai ao encontro daqueles que são miseráveis, ou seja, aqueles que não têm nada. A ideia de miserável é muito mais do que quem tem nada, mas aqueles que não merecem nada e daqueles que merecem muitas vezes a punição. Então a misericórdia, se a gente pensar no Antigo Testamento, é um ato real, é um ato de um rei que, ao invés de conceder sentença condenatória, finalística, uma condenação à pessoa, esse rei ele faz o seguinte: ele vai e concede perdão. Concede, então, mais do que a pessoa merecia. A pessoa é culpada, mas ao invés daquele rei punir aquela pessoa culpada, ele exerce misericórdia. No Novo Testamento nós vamos encontrar o caso do credor incompassivo, onde ele tem uma dívida enorme com o seu senhor o perdoa, tem misericórdia dele, mas ele não tem misericórdia do outro que devia a ele. Veja que a ideia daquela dívida era impagável, e o Senhor então falou assim: não, tudo bem, não precisa me pagar. Então a ideia de alguém que deve, que precisa pagar, mas o Senhor então cancela essa dívida. Então, quando ele diz misericórdia, ele está falando de alguém que cancelou uma dívida, que perdoou quem não deveria ser perdoado no sentido humano, que era alguém que realmente tem uma sentença condenatória, transitado e julgado, né? Transitado e julgado, tem uma sentença, só que o Senhor vai pagar, Jesus Cristo paga por essa sentença. A paz, diz ele, e o amor vos sejam multiplicados, é apenas uma saudação. A paz e o amor sejam multiplicados. Parece muito bem que muitas pessoas, quando vão falar de paz e amor nas epístolas, na saudação, vão falar que são saudações comuns. Outras vão achar e vão dizer, não, quando eles falam de paz, falam de amor, são conteúdos do Novo Testamento e do Antigo Testamento para mostrar aquele elo que nós temos com o Senhor Jesus Cristo. Veja, por um lado é interessante entender assim, porque realmente em alguns momentos o apóstolo Paulo fala de graça e paz. Ele usa a palavra shalom e carei. Shalom, paz, carei, graça. Algumas vezes então o apóstolo Paulo utiliza isso de maneira que parece dizer que ele quer juntar dois grupos. Outras pessoas falam, não, é saudação comum, e a discussão vai e fica infindável. A questão é que quando eles pedem paz aqui, não deve ser apenas uma saudação simples, porque a ideia deles é que a paz era algo muito profundo para você desejar alguém. Não é uma paz, a paz. Pode ser que para algumas pessoas a paz era apenas algo do dia a dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas talvez, e é bem mais provável, que os discípulos entendiam essa paz como uma saudação que unia esse grupo e lembrava que eles estavam debaixo da paz, que excede todo entendimento, que é a paz de Cristo. Tanto é que ele diz que o amor vos sejam multiplicados. E essa palavra multiplicados aqui é a ideia realmente de que ele deseja que não tenha fim. A paz e o amor não tenha fim na vida deles. E, portanto, quando ele completa essa ideia de multiplicados, dá a ideia de que ele está impedindo, ele está desejando que aquela igreja jamais falte dentro dos recursos daquela igreja a paz e o amor, ou a misericórdia, a paz e o amor. E jamais falte a eles isso, que eles sejam, que haja multiplicação
dessas bondades, dessas virtudes, desse presente que Deus dá a eles, que é a misericórdia, a paz e o amor. Alguns autores vão chamar aqui, vão dizer que Judas gosta de falar 3 em 3. Eles vão pegar três coisas, 3 características, 3 exemplos. E aí, curioso isso mesmo, quer ver? Ele vai usar aqui, ó, misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados. Então, 3 coisas. Depois vocês vão ver que ele vai dar exemplos, 3. E algumas pessoas falam, tá vendo que é 3? Ele fala de 3 em 3. E vamos ver se é isso mesmo. De repente a gente pode entender da mesma forma, não é? Versículo 3. Amados, quando empregava toda diligência em escrever acerca da nossa comum salvação, veja então, Judas então vai agora revelar o porquê que ele escreveu. Por que ele escreveu essa carta? Então ele chama de amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. E alguns autores vão falar assim, olha, parece que Judas estava escrevendo sobre a comum salvação. Eles são salvos em Cristo, ele queria falar um pouco sobre isso. Sobre essa comum, sobre eles estarem debaixo da mesma salvação que é em Jesus Cristo. Então, parece, alguns falam assim, ó, parece que ele estava empenhado em fazer isso, só que aí ele mudou o que ele ia escrever. O que ele ia escrever? Nós não sabemos, tá? Não tem como você saber o que ele ia escrever e deixou escrever. Acontece é que o texto diz assim, ó, veja, acompanhe comigo. Assim, nossa comum salvação foi que me senti obrigado. Então, ele vai usar uma palavra aqui, é que a ideia dele é que ele viu que ele precisou falar e corresponder com eles, corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé. Então parece que ele está querendo falar, ele diz assim, ó, eu fui bem empenhado em escrever sobre nossa comum salvação. Não significa que ele não fala aqui sobre isso, mas parece que o tema dele inicial era a comum salvação. E de repente Judas vai e começa a falar da batalha diligente pela fé, da batalha, da contenda, da luta. E essa luta diligente, a expressão por causa da ênfase do texto grego, é diligente, é algo com que você tem que ter diligência, atenção o tempo todo, é uma batalha. Então a primeira coisa que ele vai dizer que a fé, ela precisa de uma batalha, ser batalhada. Foi entregue essa fé, veja que ele diz, fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. É uma fé que foi entregue aos santos. Que tipo de fé é que ele está falando? Talvez a fé de 2 Timóteo 4,7, essa fé que o Senhor entregou, essa doutrina, esse escopo doutrinário. Parece que Judas então está falando não de uma fé, aquilo que é chamado de fé implícita. Né? Talvez ele esteja falando da fé explícita. O que é isso aqui, né? A ideia talvez ele não esteja falando de uma subjetividade da fé. Vou usar outros termos. Não vou falar de implícita, vou mudar um pouco a expressão, porque pode confundir com alguns temas da teologia. Então, para ser mais claro, parece que Judas está querendo falar de uma doutrina, de uma fé. A fé, meus irmãos, e aqui a gente já começa a aprender uma coisa. Fé não é fé no nada. A fé tem um conteúdo, tem um objeto. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de nós, não é? Não vem de vós, é dom de Deus, não vem de nós essa fé. Só que quando ele fala de fé que foi entregue, ele não está falando apenas de uma crença no sentido de subjetivo, eu tenho fé. Eu gosto de brincar com a música de Gilberto Gil, eu brinco direto sobre isso. Não sei se você já deve ter ouvido já, vocês, eu brinco direto, que anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, né? Oiaiá, oiaiá. A frase mais bonita dessa música de Gilberto Gil é oiaiá, oiaiá, entendeu? Que ele rima com falhar, entendeu? Muito legal, né? Deve ter feito aí na escola, né, meio assim, no início da sua educação. Então, o que acontece? A ideia da sociedade de uma fé etérea, uma fé que não é palpável, uma fé que não tem conteúdo. O que é essa fé? Se eu perguntar à pessoa, o que você tem fé? Tenho fé, fé em Deus. Na Bíblia, quando fala, tenho fé em Deus, que Deus é que você está falando? O Deus das Escrituras. O que esse Deus fala nas Escrituras? É isso que é importante. Então, a doutrina bíblica, ela é importantíssima. A doutrina dos apóstolos, você vai ver Timóteo falando, você vai ver Paulo falando, ele falando da doutrina, isso não é costume, não é o nosso costume, não é o costume apostólico, você vai perceber o tempo todo os apóstolos falando da doutrina, do escopo doutrinário, de uma base doutrinária que eles deveriam crer. No Novo Testamento, o tempo todo você vai ver isso, defesa de um ataque a uma doutrina.
Então existia aqui um mínimo de confissão de fé. Aquilo que Carl Trueman fala isso. Ele fala do imperativo confessional. Existe uma fé esboçada, uma fé escrita, não é uma fé subjetiva. Não é uma confissão de fé, um conjunto de ideias ou de uma teologia que não pode ser verificada. Essa fé foi uma vez entregue aos santos. Que fé é essa? É uma fé que foi entregue, de uma vez por todas, entregue aos santos, à igreja, essa fé. Então veja que agora já está falando que existe algo que foi entregue e que tem que ser batalhado diligentemente. Essa fé, para ela continuar firme na igreja, precisa de uma batalha, precisa de um cuidado, precisa de guardar essa fé. Versículo 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Aí ele vai dizer agora o que ele está querendo dizer. Vai continuar a explicação. Eles se introduziram, quando ele fala se introduzir, parece que não era alguém do grupo, parece que eram pregadores itinerantes, que saíam, era muito comum nessa época, visitando os lugares e aí pregando heresia. Então eles entravam de maneira secreta, fortuitamente, né? Eles entravam de uma maneira em que as pessoas não conseguiam. Furtivamente eles entravam, de maneira que eles começavam a pregar essa doutrina, se infiltravam na igreja e começavam a minar a igreja. Gente, é muito comum isso. É muito comum em igrejas, algumas pessoas começam a frequentar a igreja, começam a se animar com a pessoa, e de repente a pessoa está já disseminando as suas doutrinas, que não são doutrinas bíblicas. Naquela época era mais comum, havia já pessoas entrando na igreja. Você percebe que tem gente, hoje ainda, depois de anos de igreja, pessoas pregando coisas erradas nas escrituras sagradas. Recentemente, uma grande polêmica aí de um grande pregador, falei até ontem lá na igreja da Bahia sobre isso, de um grande pregador, conhecido, né, famoso lá, né, porque hoje os pastores estão trocando doutrina por lacração. Não é isso? Eles querem dá uma curtida aí, dá um joinha, dá um coraçãozinho, eles compartilhem. Então, por causa disso, alguns líderes começaram agora a ser o líder do Facebook, né, o líder da internet. E aí o que acontece? Começaram a ficar cool, né, legais. Aí falam de tudo. Se a onda da maioria é a favor de alguma coisa, eles vão e têm uma opinião completamente divergente de toda a tradição bíblica. Por quê? Porque eles são agora descolados. São descolados da teologia, descolados da doutrina, descolados de Deus, de tudo, né? São descolados. É a galera da quanto mais um joinha, melhor. Curtiu, melhor. Está na mídia. Vai aparecer na TV. Entendeu? Aparecer na TV hoje em dia, não sei se é muito bom não, viu? Mas essas pessoas, elas então começam de dentro da igreja, e como elas conseguiram uma notoriedade, nem sempre o que é notório, no sentido de notável, de estar vendo, significa que tem arcabouço conteúdo, sabe disso, né? Não é sempre que uma pessoa está em evidência que significa que ela é uma pessoa boa, no sentido de doutrinariamente falando. Significa que ela tem um conteúdo doutrinário. Você tem que checar, ver se realmente é o que ela está falando é bíblico. No caso aqui, naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp para ficar enviando essas bobagens, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Então, sem essas questões, o que eles faziam? Viajavam, se infiltravam nas igrejas e começavam a mudar. Hoje você liga um smartphone, o dissimulado já entra no seu ouvido e nos seus olhos na hora. O dissimulado está ali, ó, falando coisas bonitas, sutis. E as pessoas estão achando que é uma coisa maravilhosa. Os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados, acompanhe comigo a continuação do texto, para essa condenação. O que acontece aqui? Os apóstolos e os discípulos, e Judas está incluído aí agora nesse momento, dizendo o seguinte, na mesma ideia, incluído na mesma ideia, de dizer o seguinte: eles já foram pronunciados para esta condenação. Então veja que quando ele usa essa palavra pronunciados, ele está dizendo que já foi determinado por Deus que eles iam ser condenados, já está escrito isso. É uma espécie de anticristos, ou seja, aqueles que pregam contra Cristo. O próprio Jesus disse que naqueles últimos dias surgirão muitos anticristos.
Então, a ideia de que não existe uma surpresa para Deus, não há surpresa para Cristo, e não deveria ser surpresa para a igreja. Se não era surpresa para a igreja da época, que provavelmente foi na década de 60 depois de Cristo, imagine para hoje. É surpresa que vai entrar heresia, que as pessoas vão tentar enganar as outras, que vai ter pecado dentro da igreja, é surpresa? A igreja de Corinto era uma igreja maravilhosa, espiritual demais, né? Tinha até lá um rapaz lá que estava vivendo uma vida desonrosa, né? Não lembram disso? O pai dele ficou viúvo, casou com outra mulher, e ele começou a ter uma vida nada republicana, né? Ortodoxa, com a madrasta dele, né? Eu estou falando assim porque é nosso público, tá? Então, estou falando de maneira para vocês entenderem por causa do público. Então, veja que lá está em 1 Coríntios, Paulo vai falar sobre isso. A igreja é espiritualíssima, já tem pecado, já tem pecados de ordem sexual, pecados fortes, e já tem ali. Não é agora que isso vai surgir, mas agora ele está dizendo que foi antes, já foi anunciado esta condenação, homens ímpios. Então ele não chama de crentes, chama de ímpios mesmo, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. É muito interessante aqui quando ele usa essa palavra, porque a ideia de libertinagem aqui é de luxúria. É uma ideia de alguém que está realmente praticando luxúria dentro da igreja, está tentando seduzir a igreja, os irmãos da igreja, para coisas erradas. É uma sedução. Está transformando que transforma em libertinagem a graça do nosso Senhor. Não é muito comum você sair de um extremo a outro, de liberdade para libertinagem. É comum às vezes. As pessoas se confundem a liberdade que Cristo dá com a libertinagem. São coisas distintas. A liberdade que Cristo dá é a liberdade da lei, é a liberdade do peso da condenação. A liberdade em Cristo Jesus te dá o acesso a Deus, você está na presença de Deus, e Deus está presente dentro de você. Essa é a liberdade que o Senhor dá. A ideia da liberdade do Espírito, que algumas pessoas acham que é ficar pulando, gritando, rolando, fazendo uivo de leão. A liberdade do Espírito é a liberdade sobre a lei. Onde o Espírito está, aí é a liberdade. Essa é a liberdade. A letra mata, o Espírito vivifica. Ele está falando que a lei mata, o Espírito vivifica, no sentido que a lei de Moisés veio e matou, o Espírito aqui dá vida. Então a liberdade do Espírito Santo não é libertinagem, não é você fazer o que quiser, é a liberdade de acesso a Cristo, a Deus através de Cristo, na mediação de Cristo. É a obra que o Espírito faz, aplicar a obra do Trino Deus. Ele faz a aplicação da obra triuna no coração da gente. Mas acontece que essas pessoas estavam ali fazendo atos luxuriosos, né, de luxúria. E ele diz que de nosso Deus e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Ao fazerem isso, na prática, eles estão negando a soberania de Deus, de Cristo Jesus. Eles estão negando que Jesus Cristo é soberano. Eles estão negando que Jesus é Senhor da igreja e Senhor da história. Então Judas vai comparar isso, porque veja, já começa do maior para o menor. Se eles negam a ordem de Cristo, vão negar qualquer autoridade. Se as pessoas não têm Deus como autoridade, por que elas vão ter qualquer autoridade secular como autoridade? Diga aí. Não tem, a pessoa fica irreverente, a pessoa não liga mais para nenhuma autoridade. Ela vai, como diria Martinho Lutero, chutar o balde, né? Ele não disse isso não, é brincadeira. Mas não está nem aí, não vai estar se preocupando com isso, porque ele não tem Jesus como soberano Senhor. Então o que ele está dizendo? Ao praticar essa vida de libertinagem, a praticar essa vida licenciosa para o pecado, essas pessoas estão negando a graça de Deus e não estão submetendo ao senhorio de Cristo. Veja que a gente sempre entende, os antigos falavam, salvo me engano, W12 falava que o Senhor dava duas mãos na salvação, ele dava a mão da salvação e a mão do senhorio. Ele diz que o Senhor nunca dá uma mão só. Ele não dá só a mão da salvação pela graça, porque a pessoa não pode ser salva e viver do jeito que quer. Então ele dá a mão da salvação e dá a mão do senhorio, para a pessoa saber a quem ela pertence. Ela pertence a Jesus Cristo.
ela é de Cristo. Cristo é que guarda essa pessoa. Então ela é de Cristo. Ele não dá a mão só do senhorio sem a salvação, porque a salvação não é só pela obediência, porque a obediência não vai dar salvação. A obediência é resultado da salvação. Então não vai dar só o senhorio, ele vai dar salvação e senhorio, as duas mãos. Não existe uma mão só. Quando o Senhor diz assim, venha hoje a Jesus Cristo, quando o Senhor diz, venha para mim, venha em Cristo, creia em Jesus Cristo, ele está dizendo, creia em Jesus Cristo como Salvador e como Senhor da sua vida. Ele domina a sua vida, ele governa a sua vida. E todas as áreas da sua vida ele deve governar. Daqui muitos autores vão citar, então, o Abraham Kuyper, quando ele fala que não há 1 centímetro da terra, estou parafraseando a frase dele, que Jesus Cristo não diga, me pertence, é meu. Todo o universo, toda a humanidade e tudo que é criado está debaixo do senhorio de Cristo. Está debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Então essas pessoas negam. Então qual é a característica desses libertinos? Esses libertinos, eles estavam o quê? Entrando dissimuladamente, furtivamente, estavam lá, ó, sorrateiramente, enganando a igreja e levando essa igreja à sensualidade, a pecados de ordem e de cunho sexual. E aí Judas vai lembrá-los. Quero, versículo 5, pois lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo. É muito interessante que os apóstolos, né, ou os discípulos, no caso Judas aqui, diz assim, né, olha, eu sei que vocês já sabem, eu quero só lembrar. Só quero lembrar. Depois eu vou citar uma frase aqui de Matthew Henry, que vai falar um pouco sobre isso. Daqui a pouco eu cito essa frase. Mas é interessante, ele está dizendo, vocês já sabem, eu só estou lembrando. Vocês já sabem, eu só estou lembrando. Vocês estão cientes de tudo uma vez por todas que o Senhor tem libertado um povo, ele vai lembrar do passado. Um exemplo agora. Olha o primeiro exemplo. Libertou um povo tirando da terra do Egito. Nós já lemos isso na liturgia, em Êxodo 12, 51. Ele tirou o povo da terra do Egito, libertou o povo da escravidão. Então ele quer lembrar, trazer à memória uma história, a ilustração que os autores do Novo Testamento trazem, são ilustrações do Antigo Testamento, que é da vida do dia a dia deles. Porque existe uma história. O povo de Deus tem uma história, tem um passado. E o povo de Deus não tem um passado hoje, em 2020. Ele tem um passado lá desde Gênesis, desde Adão. Esse é o nosso passado. Começa em Adão. E ele vai lembrar do Egito. Destruiu depois os que não creram. Primeiro exemplo. Olha, o Senhor tirou do Egito. Tirou o povo, olha que maravilha, tirou o povo. Está todo mundo salvo, né? Não. Em Números 14, 29 e 30 diz assim: neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Lembra? Murmuraram contra Deus. E o que o Senhor fez? Vocês não vão entrar na terra. Depois que o Senhor tirou do Egito, depois que o Senhor livrou o povo do seu cativeiro lá no Egito, da escravidão do Egito, o Senhor depois disso ainda, esse povo murmura, esse povo peca contra Deus, e o Senhor disse, vocês não vão entrar. Só vai entrar aqui, ó, Josué, entendeu? Só vai entrar Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas vossos filhos, ó, por presa serão. Farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vos desprezastes. Porém, enquanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. E o Senhor então destrói aquele povo. Já pensou nisso? Tem que estar vivo em nossa memória. Aí você fala assim, não, mas eu não vivi aquilo. Leve os seus olhos às Escrituras Sagradas e pense que essa história é uma história real, é a história de nós, é a nossa história, é a história bíblica do povo de Deus. E quando você conhece essa história então tem que trazer para você um temor diante de Deus. Veja o que aconteceu. Eles foram levados para lá, eles estavam no meio deles. É claro que a Bíblia vai dizer que aqueles que Paulo até diz, estavam no nosso meio, mas não eram um dos nossos. Mas é importante entender que a fé precisa o quê? O que é aquele que Judas fala? Batalhada, guardada. É necessário guardar a fé, é necessário uma batalha. Não é assim que ele começa? Eu quero uma fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Vocês precisam batalhar por essa fé.
E é isso que ele está falando. Então está dando exemplo. Lembra do povo? Saiu do Egito, mas não batalhou pela fé. Não segurou a fé. Não guardou essa fé. Eles murmuraram contra o Senhor. Murmuraram. Quando esse texto é citado de Judas, lá no capítulo 3 da Confissão de Westminster, dizendo assim, dos decretos de Deus, ele vai falar dos decretos e vai citar esse texto de Judas. É interessante, ele vai dizer aqui, ó, pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, na seção 3, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. A confissão de fé, então, vai usar esse texto de Judas para mostrar, olha, nem todo mundo era dele, está no decreto eterno de Deus. Na seção 7, ele diz, segundo o inescrutável conselho da sua própria vontade, pela qual ele concede ou recusa misericórdia como lhe apraz, para a glória do seu soberano poder, sobre as suas criaturas, o resto dos homens para louvor da sua gloriosa justiça. Foi Deus servido não contemplar e ordená-los para desonra e ira por causa dos seus pecados. De novo, citado Judas nesse contexto, esse mesmo texto que eu acabei de ler. E esse texto também é citado em Romanos, capítulo 9, daqueles amei Jacó e aborrecido de Esaú. E ainda, meus irmãos, no juízo final, a confissão de fé de novo cita Judas. Se vocês acompanharam a live da quinta-feira, quando o reverendo Breno Macedo falou do uso das confissões, eu já usava algum tempo, eu usei, depois eu parei de usar, e aí, conversando com ele, eu falei assim, eu vou aproveitar Judas e vou mostrar como é que Judas é citado. Já aproveitei como exemplo. Ele é citado também no último, no capítulo, não o último, mas no capítulo 33 da confissão. E olha como ele é citado aqui, nesse capítulo, Judas 6. Deus já determinou um dia em que, segundo a justiça, há de julgar o mundo por Jesus Cristo, a quem foram pelo Pai entregues o poder e o juízo. Nesse dia, não somente serão julgados os anjos, apóstatas, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra, comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e obras, e receberem o galardão segundo o que tiveram feito, o bom ou mal, estando no corpo. O juízo final também vai citar, por causa do exemplo que Judas vai dar, de que ele vai, primeiro exemplo, o povo menor. Segundo exemplo, e há anjos que não guardaram o estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Então, primeiro argumento menor, povo. Argumento maior, o anjo. Os anjos não guardaram o seu estado original, abandonaram o seu próprio domicílio. É interessante que essa linguagem aqui, de abandonar o domicílio, muitas pessoas vão falar da primeiro livro de Enoque. O livro de Enoque, eu falei para vocês que é um livro apócrifo. Então, alguns vão dizer assim, não, olha só, nesses versículos aqui, ele está citando o livro de Enoque, um livro apócrifo. Ou então ele está também citando a ascensão de Moisés, era um outro livro apócrifo também. Ele está citando os dois aqui, nessa carta. É verdade que ele cita? É verdade sim, ele cita. É verdade que ele está testificando, autenticando esses textos apócrifos? Não. Ele está usando um texto conhecido deles para ilustrar. Mas as pessoas então pegam esse texto e falam de Gênesis capítulo 6. Vocês já ouviram essa versão? E eles dizem que os filhos dos homens se casaram, os filhos de Deus se casaram com os filhos dos homens. E nasceram então homens fortes, gigantes na terra. Então algumas pessoas da tradição antiga, baseadas nessa tradição e da ideia de Enoque, dos livros de Enoque, começaram a então advogar que aqui em Judas e em Pedro, na epístola de Pedro, o que se está se falando aqui é de um casamento entre anjos e homens, e as mulheres, as filhas dos homens. Mas, gente, isso daí simplesmente, nas Escrituras Sagradas, não é possível, porque na Bíblia diz, Jesus fala que os anjos, eles não casam nem se dão, serão como anjos, não casam nem se dão em casamento. Então a gente não sabe. Aí você vai falar assim, mas tem lá em Sodoma e Gomorra, os anjos que apareceram em forma de homem, não é isso? Aparência de homem. Mas olha Jesus falando,
Jesus diz assim, Mateus 22:30. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Enquanto a ressurreição dos mortos não tendes o que lido, e declarou, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e não Deus de mortos, e sim de vivos. Jesus então vai dizer, em Mateus 22:30, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos nos céus. Quando acontece lá em Sodoma e Gomorra, a aparição dos anjos que estavam aparecendo como homens, e geralmente tem esse formato, parece como homens, lá em Sodoma e Gomorra, aqueles homens estavam tão depravados, mudaram o seu modo original de relacionamento sexual, ou heterossexual, e começaram ali, eles não queriam nem as mulheres, que eram virgens, as filhas, eles nem queriam as filhas de Ló. O que eles queriam? Aqueles homens que entraram ali. Mas veja que não acontece, o desejo deles não foi satisfeito, não acontece isso. Então veja, a Escritura Sagrada, gente, na sua maioria, não tem nenhum outro texto como uma norma bíblica. Uma boa hermenêutica e uma boa construção doutrinária. Quando você não tem outros textos bíblicos para fortalecer a sua tese, você precisa recuar. Você diz, não sei, e você vai saber muito quando você falar que não sabe, segundo a filosofia, segundo as Escrituras também, né? Ou você diz, olha, não tem base suficiente para a gente afirmar isso. Você pode falar também que é um sistema de crença sua, pessoal. No próprio texto de Gênesis diz que naquele dia lá, Gênesis 6, é curioso que as pessoas elas não pegam o texto completo, porque o texto completo vai dizer que naquele dia já havia gigante já. Eu vou ler para vocês, ó, esse texto. Texto de Gênesis, capítulo 6. Como se foram multiplicados os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor, meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e seus dias serão 120 anos. Aqui é o prazo mais ou menos do dilúvio. Não é que a idade seria 120 anos, todo ser humano, não. Ó, naquele tempo havia gigantes na terra. Pronto, espera aí. Versículo 4 diz que naquele dia já havia gigantes na terra. Então não fala que os gigantes nasceram depois do casamento. É interessante, poucas pessoas pegam isso. Quem vai advogar isso, você que gosta de pesquisar na internet, é o reverendo Daniel, que é o doutor em Antigo Testamento, que fez lá nos Estados Unidos. Ele tem um texto só para dizendo isso, olha, os gigantes já existiam. Só pegar o texto hebraico, ele pega no hebraico aqui, estão no português, mas no português já dá, a tradução está ótima, olha só. Ora, naquele tempo, está ótimo nesse sentido, dá para entender. Tem outros textos, tem outras palavras hebraicas aqui que poderia mudar. Mas olha, ora, naquele tempo havia gigantes. Então, esses nefilins, esses gigantes já existiam. Aí o texto diz, olha só o que ele diz. Na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Quais eram os filhos? E estes foram valentes. Estes foram valentes. No português, quando você fala estes, você está falando do que é mais próximo, e não do esses, que é mais longe. Quem gosta dessas coisas em português aí? Só no português já está te explicando isso. Este é próximo e esse é mais distante. Quando ele está falando estes foram fortes, ele está dizendo que não foram os primeiros gigantes. Os outros que nasceram também grandes, pessoas maiores, pessoas grandes, né? Quer dizer pessoas fortes, não quer dizer que já tinha Golias, lembra de Golias, né? Gigante? Golias e Davi e Golias. Então não está querendo dizer aqui que são anjos enormes que estão com os pés aqui, pisam aqui e derrubam a igreja. Não é nada disso, tá? Isso é fantasia, ficção. São pessoas grandes e fortes, pessoas valentes. No caso aqui do texto, não vou demorar muito nele, alguns intérpretes querem dizer que a maldade deles era grande. Por quê? Porque a marcação de Gênesis, a estrutura de Gênesis, é dizer que o pecado foi aumentando, se alastrando. Como é que vai dizer isso? Lembra, só se lembrar da morte. Caim mata Abel. Caim matou Abel, a violência chegou. Eu falei isso ontem na igreja da Bahia. Caim mata Abel. Depois Lameque, seu filho, vai dizer, olha, eu matei um homem só porque ele me feriu, o outro pisou no meu pé. 7 vezes se vingará o sangue de Caim, 70 vezes 7 o de Lameque. Mostrando que a maldade, então, ampliou. Gênesis 6, marcação do texto. Qual é a marcação de Gênesis 6? Olha só como é que ele fala.
Olha o que ele diz. Ele diz aqui, ó. O Senhor diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Então o Senhor diz assim, ó, como foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhos, vendo os filhos de Deus, que é os filhos dos homens, aí vai. O texto mostra o aumento do pecado, da violência. Esses homens então eram grandes o quê? Guerreiros, violentos. Essa é a ideia. E filhos de Deus aqui, eu sigo uma ideia mais anterior, que os filhos de Deus são a descendência de Sete, e os filhos dos homens a descendência de Caim, tá? Tem gente que não concorda com isso, o próprio reverendo Daniel não concorda com essa ideia, mas eu sigo essa ideia. São duas linhas, no hebraico se chama de Toledode, duas raízes. Você tem duas raízes, uma raiz lá do capítulo 4, os filhos descendentes de Caim, e uma raiz descendente, capítulo 5, descendentes de Sete. Vamos continuar então, meus irmãos. Vamos andando. Não guardaram o seu estado original. Então, quem é esses anjos? Para nós, ou para mim, e para Kistemaker, para outros autores, podia citar mais de um aqui, mas para cada desses autores, esses anjos, na verdade, são anjos no início. Aqueles que pecaram contra Deus na eternidade. Quer ver? Eles abandonaram o seu domicílio. Alguns vão falar lá da ideia de Oikos, casa, né? Ele tem guardado sob trevas e algemas eternas. Já está guardado em trevas e algemas eternas. É interessante aqui, né? Podia falar até de reino aqui, já está aqui amarrado, já está eternamente guardado, já estão guardados, ou seja, já estão já preparados para a perdição. Não tem mais solução para eles. Não parece dizer de um momento específico. Ele cita o exemplo, mas ele não está falando de um casamento. Veja que o texto de Enoque continua. Se você for ler Enoque, eu trouxe aqui, mas não vou ler não, por causa do tempo. Mas o texto continua e vai explicando várias coisas e Judas não usa a explicação completa de Enoque. Ele só fala uma parte e não usa todo o texto. Ou seja, ele só está dizendo de alguma parte e não está usando o texto todo. Se você fala, se ele validou esse texto, não, ele está usando como exemplo, como ilustração, um texto que não é bíblico, como Paulo, por exemplo, usa um poema. Como os filósofos falavam na sua época. Então eles têm guardado sobre trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. O grande dia aqui é o dia do juízo final. Esse é o grande dia, o dia do juízo final. Estado que a Bíblia fala, final. Versículo ainda 7 vai dizer: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhanças, que havendo entregue à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, ou seja, a ideia carnal, a ideia de luxúria, vou usar a palavra luxúria, a ideia de luxúria. Então ele dá o exemplo do Egito, exemplo dos anjos, e dá exemplo agora de Sodoma e Gomorra, 3, né? A prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Veja, aí o que acontece? O pessoal fala, não, olha, eles fizeram a mesma coisa, esses anjos também tiveram luxúria. Não. Ele está comparando o pecado dos anjos, que começa com a ideia de não aceita o soberano Senhor Jesus. Lembra disso? Não começa a marcação lá no início do texto? Não fala que eles não guardaram aqui, não fala que eles rejeitam a soberania, rejeitam a autoridade de Jesus, não é isso? E aí ele vai começar a explicar. Então ele não está dizendo que os anjos aqui estavam em luxúria. Ele está dando exemplo que nem os anjos foram livres, ficaram livres da punição de Deus. Nem os anjos ficaram livres. O povo do Egito, aqueles, olha, tirou do Egito, mas teve um povo que pecou e caiu, pronto. Então, não conseguiram. E os anjos também que caíram. Olha, está vendo? E Sodoma e Gomorra, agora está falando mesmo ligado ao pecado que acontecia em Sodoma e Gomorra, sodomia. E as cidades circunvizinhanças que havendo entregue à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne. Então, quem é que está seguindo igual aqueles? As cidades circunvizinhanças estão seguindo o exemplo de Sodoma e Gomorra, não são os anjos. São as cidades circunvizinhanças, né? As circunvizinhas. Circunvizinhas. Pois aqueles seguindo após outra carne são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Eles estão juntos em quê? Na punição. Estão juntos no pecado, na desobediência a Deus. Murmuraram contra Moisés. Eles estão juntos na murmuração, estão juntos no pecado. Eles estão juntos o quê? Na desobediência a Deus. Estão juntos aonde também? Na punição eterna. Estão também punidos. Após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Após outra carne aqui, no caso específico de Sodoma e Gomorra, vocês já sabem que era
a sodomia. Estou tentando falar de maneira assim por causa do nosso auditório, mas a sodomia, né? A ideia, eles tinham, a relação deles estava tão... eles estavam tão envoltos no pecado que eles já não queriam nem mais as relações normais, eles queriam relações de luxúria mesmo, e do mesmo sexo e assim por diante. Ora, estes, da mesma sorte, qual sonhadores alucinados, está falando dos mesmos ainda passados, aquele texto anterior, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades, dois grupos. Não só fazem isso, mas também eles difamam o governo e rejeitam a autoridade. Então, eles não só fazem isso, mas rejeitam a autoridade. O Matthew Henry diz assim, ó, abre aspas, aqueles que transformam a graça de Deus em lascívia, de fato, negam a Deus, único dominador e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, eles negam tanto a religião natural quanto a revelada. O que é religião natural? A religião natural é aquilo que você vê, a obra da criação. Então, aqueles que se entregam à lascívia, no caso de Sodoma e Gomorra, que é esse tipo de pecado que eles praticavam, a sodomia e etc e tal, eles estão negando a revelação natural de Deus, a obra natural, aquilo que é visto. Então, a teologia natural está sendo negada. Eles estão negando essa autoridade. E outra coisa também que eles estão fazendo aqui, segundo as Escrituras, é que eles estão negando também a autoridade de maneira não só fazendo atos libidinosos de pecado, como também de maneira literal, negando a autoridade. Aí lembra que eu falei que eu ia citar o Matthew Henry no texto sobre autoridade? Olha o que ele diz aqui, abro aspas. Algumas pessoas bastante fracas sugerem: se as Escrituras contêm de maneira tão clara tudo que é necessário para a salvação, por que então é necessário ter um ministério permanente? Por que não nos contentamos em ficar em casa e ler nossas Bíblias? O inspirado autor respondeu de modo enfático, mas não totalmente, essa objeção. A pregação não visa ensinar-nos algo novo em cada sermão, algo do qual não tínhamos conhecimento algum, mas lembrar-nos, recordar coisas esquecidas, afetar nossas paixões e empenhar e solidificar nossas decisões, para que a nossa vida esteja de acordo com a nossa fé. Continua Matthew Henry. Como a quem já uma vez soube isto, mas que, no entanto, precisa sabê-lo ainda melhor. Há muitas coisas que sabíamos, mas que infelizmente esquecemos. Será que não é útil ser novamente lembrado delas? Fantástico. Matthew Henry, quando ele vai falar sobre isso, ele vai falar que, olha, como é? As pessoas então estão dizendo assim, eu tenho uma Bíblia na minha língua. Não tem o pessoal do Fica em Casa? Eu tenho minha Bíblia. Tem até a internet, né? Mas eu tenho minha Bíblia em casa. Eu conheço, eu leio aqui. Então você veio hoje aqui e falou assim, poxa, pastor, acho que você não trouxe muita novidade para mim ou nenhuma. E quem disse que o pastor, o ministro do Evangelho ou qualquer outro tem que trazer novidade para você? Você acha que a fé que está aí há mais de 4.000 anos, ela é a fé de novidade? Depois das boas novas da salvação, o Novo Testamento, a vinda de Jesus Cristo, você acha que a fé realmente que foi entregue de uma vez por todas aos santos é algo que você está sempre tendo que ter novidades? Toda vez que alguém traz uma novidade, eu já fico arrepiado, deve ser uma heresia. Ah, não, mas é tudo não, pastor, tem coisas boas, sim, tem estudos exegéticos, mas você tem que ter base. Você não pode jogar todo o arcabouço teológico, a história da igreja, os pais da igreja, os homens do passado, jogar numa lata de lixo e dizer que você agora é uma pessoa super iluminada. A brincadeira que eu fiz lá com o Breno na live, né? Super saiyajin do conhecimento, brincando, né? Uma brincadeira que eu fiz. Você achando que você então agora é o supra-sumo da teologia, que você tem uma ligação direta com Deus, o seu Wi-Fi é direto com o Senhor. Então agora você vai trazer novidades. A ideia de Matthew Henry é a ideia de que a autoridade, o ministro, as pessoas que estão ensinando na igreja, muitas vezes vão falar coisas que você já sabe, mas que você esqueceu e você precisa de se lembrar. Você precisa lembrar dessas coisas. Não é isso? Muitas vezes não é isso. A gente tem que lembrar da nossa fé,
lembrar do que nós aprendemos. Você fala, não, mas eu sei disso, você sabe teoricamente, você sabe de conhecimento intelectual, mas você pratica o que você sabe. Muitas vezes, então, a pregação ela tem esse caráter, o caráter exortativo. Lembra como começou Judas? Eu sei que vocês sabem. Ué, se eles já sabem, por que Judas vai escrever? Eu sei que vocês sabem. Eu sei, queridos e amados irmãos, que vocês sabem. Mas é preciso lembrá-los da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos e que ela precisa ser batalhada todos os dias, guerreada. Não podemos afrouxar nem um minuto, não podemos descansar nossas armas, não podemos cochilar e fechar os olhos, porque o inimigo das nossas almas está aí, bater na porta. Muitas pessoas falam assim, lá na igreja presbiteriana do Brasil não tem poder porque não tem manifestação do demônio. Já viram isso? A gente fica brincando, é porque o demônio nem entra lá. É tanto poder que nem entra, né? É brincadeira. Mas na verdade não é essa. A verdade é que o demônio é sutil. O demônio está em todas as vezes que há dissensão na igreja, divisão, quebra, facção. Pessoas que não aceitam autoridade, não conhecem, não reconhecem a autoridade. Pessoas facciosas, dissimuladas. Todas as vezes que a igreja está caindo em pecado, o demônio está agindo, Satanás está agindo. Veja, o Senhor agiu com grande poder na sua vinda. Expulsou demônios, milagres. Os apóstolos fizeram isso, mas depois que os apóstolos passaram para os pastores e presbíteros, você vê um versículo dizendo, faça poderes, faça a expulsão demoníaca, você viu depois? Não. Por que isso? Porque agora a forma de ministério do Espírito Santo é uma forma diferente. Diz as Escrituras Sagradas que nos últimos dias, quando o Senhor estiver para voltar, aí o inimigo de nossas almas vai começar a fazer sinais e prodígios da mentira para enganar a muitos. Quem sabe aí você vai começar a ver coisas que você não tinha visto antes. Mas assim como o Senhor tem a sua forma de agir, Satanás tem a dele. E a forma dele agora não é ficar rosnando. Se Satanás começar a rosnar aqui dentro da igreja hoje, você sai correndo, não é não? Espero que não, você vai ficar ali para orar com o pastor, você é forte, você é crente, para a gente falar, vamos lá, vamos orar. Mas não, eu quero dizer que ele não vai assustar. Ele não vai aparecer de vermelho com o chifrinho da Idade Média, aquele chifre, aquele rabo da Idade Média, aquele Satanás vermelho lá. Ali era uma representação para as pessoas que não querem com medo de saírem. Mas se disfarça de anjo de luz. Ele está também no meio da igreja através dos dissimulados, dos líderes lacradores da internet, os líderes lacradores da sua igreja local. Está lá, simulando, ensinando besteira, ensinando que você pode, que a jovem pode ter relação antes do casamento, ensinando que besteira, isso aí não é nada não, isso é cultural. Mudou, a Bíblia precisa de uma revisão completa, tem que ser atualizada para hoje, porque Deus não sabia. Deus não sabia, ele foi pego de surpresa, o mundo mudou, a internet está aí. As grandes empresas de tecnologia, de comunicação, o mundo está aí. O Senhor não sabia do globalismo. Isso é heresia. Isso não é de Deus. Não é de mudança de escritura. Você tem uma não vi isso não, pastor, nem veja, eu nem cito o nome dessas pessoas. E vão lacrar no arraial alheio, não aqui. Pessoas, elas precisam ser repreendidas. Mas é isso. Eles dizem que o Senhor tem vamos fazer a revisão. Estão aí. Satanás age assim, sutilmente. E a Bíblia, então, chegando para o final aí dos textos, ele diz que eles rejeitam o governo, difamam. Difamar o governo. Eu não vou nem falar das autoridades seculares, tá? Vou deixar para a próxima, já que tem um segundo tempo, eu falo sobre isso. A gente difama tudo hoje, até as autoridades seculares, não é? É uma piadinha, um meme, é um cara lá fazendo gracinha, a gente difama tudo. Autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Onde está isso na Bíblia? A gente não tem. A gente tem um texto, Deuteronômio 34:6, que diz assim, este é o sepulcro no vale, na terra de Moabe, defronte de Bate-Peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. A Bíblia diz que ninguém sabe o lugar que é a sepultura de Moisés. Então a tradição rabínica começou a falar de transladação, que Moisés não morreu. Foi um bocado de história sobre Moisés.
E tem um livro que foi recuperado, mas ainda tem vários trechos cortados, da Ascensão de Moisés, um livro apócrifo, ou seja, não é escriturístico. E aí, esse pedaço parece que Judas pega desse texto, dizendo assim, olha, na tradição, não está escrito lá que Satanás, que ele, o diabo, né? O diabolos, ele não contendeu com o corpo de Moisés? Então, Judas está falando. E ele diz, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. E isso é legal porque você vai encontrar também o texto lá em Zacarias. Mas o Senhor disse a Satanás, Zacarias 3:1, o Senhor te repreende, ó Satanás. Ele está querendo dizer que naquele momento, nem Miguel, que é citado em Daniel, arcanjo Miguel, na tradição rabínica você tinha 7 anjos, cada um com nome, eles deram nome para cada um, tá? Não fique atrás de anjo não, viu, gente? Mas a ideia bíblica em Daniel é que esse anjo que é poderoso está ali lutando, e aí alguns acreditam que esse Miguel aqui, ele é o arcanjo que aparece e disputa sobre o corpo de Moisés. E aí o texto apócrifo vai falar que Miguel vence, então ele vai e deixa ali que Moisés agora, que o Senhor cuide dele. A tradição diz assim, vou ler para vocês, não ia ler, não vou ler. O esboço de uma reconstituição no final do período do testamento de Moisés, olha só o que ele diz. Josué acompanhou Moisés até o alto do Monte Nebo, onde Deus mostrou a Moisés a terra da promessa. Moisés então mandou Josué de volta para o povo a fim de informá-lo da morte de Moisés. E Moisés morreu. Deus enviou o arcanjo Miguel para remover o corpo de Moisés e levá-lo para outro lugar e ali sepultá-lo. Mas Samael, que é o diabo, debateu, questionando o direito de Moisés ao enterro com honras. O diabo apresentou contra Moisés a acusação de assassinato. Isso é um texto apócrifo, não é bíblico não, viu? E aí diz aqui o texto, Pois ele espancou o egípcio e escondeu o corpo na areia, mas essa acusação não passou de maledicência contra Moisés. E Miguel, sem tolerar esse maldizer, disse ao diabo, que o Senhor o repreenda, diabo. Com isso o diabo partiu e Miguel removeu o corpo, levando-o até o lugar de onde ordenara, e lá enterrou com suas próprias mãos. Assim ninguém viu o sepultamento de Moisés. Isso é uma tradição. E aí o pessoal pega assim, não, olha, ele está citando essa tradição, ele citou um pedaço, ele só falou de Miguel contendendo, ele não citou todo o texto, Judas não está autenticando o texto, ele só está dizendo da tradição. Olha, você não tem na tradição, que nem Miguel, sabendo que Satanás tinha poder, que o diabo ali é um principado, né? Ele é alguém que tem autoridade. Ele não disse que ele vai repreender pela autoridade dele, de Miguel, ele vai repreender pela autoridade do Senhor. Veja que a marcação do texto lá de novo, uma fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, e ele fala o quê? Sobre aqueles que não conhecem, difamam autoridades, e que rejeitam o quê? O soberano senhorio de Cristo. Então a marcação continua no texto, ele não sai disso, ele vai dar exemplos, deu 3 em 3 aí, né? Praticamente, algumas mudanças, e ele vai só citar um texto, para comprovar a sua tese. Quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele, pelo contrário, disse, o Senhor te repreende. Então só pega o final. Estes, porém, quanto a tudo que não entende, de novo, difamam, insultam, né, fazem injúria. E quanto a tudo que não compreendem, por instinto natural, essa palavra instinto natural aqui, como brutos, é a ideia de animal, como um animal, né? A ideia de que não entende é a expressão mesmo de não conhecimento. Até nas coisas se corrompem, até nessas coisas. Aí diz o texto, um ai, parecido com o de Cristo, né? Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Mais um exemplo. O que Caim fez? Matou o seu irmão. Matou o seu irmão e abandonou. E Caim é considerado para os judeus e para a Bíblia como a marca da incredulidade, dos incrédulos, da raiz daqueles que continuam em pecado contra Deus e que não toleram. A ideia de Caim, ao matar o seu irmão, é que ele não aceitava a soberania de Deus, a autoridade de Deus. E movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. O que é que Balaão? Mais um exemplo, lembra? Deu um exemplo, mais outro exemplo. Qual é o erro de Balaão? Balaão recebeu dinheiro para profetizar em Números 22, de 1 a 35.
Ele pediu, ele quer dinheiro para profetizar bem. Então Balaque, ele quer que Balaão, então, Balaão quer agora naquele momento que a mensagem seja boa. Então você vai encontrar isso na ideia do texto 22, diz assim: tendo partido os filhos de Israel acampar na campina de Moabe, além do Jordão, versículo 22, o capítulo de Números, na altura de Jericó, viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Então que Moabe disse às anciões de Midianitas: agora lembrará a multidão tudo quanto houver ao redor. E aí, ele vai agora ali começar a fazer a sua propina. Olha o texto que diz aqui, ó. Então foram os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Medianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão, e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhe disse: ficai aqui esta noite, e vos terei resposta. Então foi comprado. Balaão comprado para poder profetizar bem. Diga que é bem. O Senhor, toda vez que ele ia amaldiçoar o povo, o Senhor abençoava. Toda vez que ele ia amaldiçoar o povo, o Senhor abençoava. E depois ele vai dar outro exemplo. Lembra que é 3? Ó? Caim, agora Balaão e agora o quê? Corá. Corá também em Números. A rebelião de Corá, Dantã e Abirão. Você vai encontrar isso também, essa revolta deles. Estes homens são como rochas submersas. Rocha submersa aqui é aquela ideia de um navio que você está navegando e você não sabe que tem uma rocha embaixo, você vai lá e bate e acaba com o navio. Essa é a ideia do texto. Eles compreendiam bem essa expressão. Em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, ou seja, promiscuidade. Eles estão juntos e praticando todo tipo de orgia. Pastores que a si mesmos se apacentam, ou seja, eles mesmos são autoridade para eles mesmos. Lembra a marca da autoridade? Eles são autoridade para eles mesmos. Nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Uma nuvem que é leve, que o vento leva, porque é uma nuvem mais pesada, as nuvens de chuva, né? Dá mais um trabalhinho. A ideia dele é a visão dele. Árvores em plena estação dos frutos, desprovidas, duplamente mortas. Elas estão na estação dos frutos, mas não tem, está morta. Não tem fruto nenhum, estão mortos. Desarraigadas. Uma árvore sem raiz, o quê? Não se alimenta, ou seja, não vai ficar em pé e não tem como se alimentar. E aí o versículo 13, que é o final. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Era uma expressão antiga também, lembra o texto também do Antigo Testamento, fala da impiedade, é como o mar, a impiedade deles é como o mar. Estrelas errantes, uma estrela que não para as quais tem sido guardada a negridão das trevas. Então a estrela nas trevas da noite, você se some. Para sempre, não tem para onde ir. Meus irmãos, você vê que esse texto é um texto fantástico, né, das Escrituras Sagradas, né? A gente fala fantástico, toda a Bíblia, né? Se for falar todo o texto fantástico, eu vou falar todos. Mas é quando você começa a estudar o texto, entender o texto, você vai compreender que Judas está preocupado com algumas questões importantes para aquela igreja. Ele quer que aquela igreja fique forte, diligente, que briguem pela fé, lutem pela fé. Nós estamos precisando hoje de pessoas que lutem pela fé. Não são as pessoas, a pessoa mole que não luta pela fé. Ela tem que guardar essa fé, tem que lutar por essa fé. Essa fé que foi dada de uma vez por todas aos santos, ela foi dada e foi entregue à igreja. A igreja tem lutado anos e anos e anos e anos para manter essa fé. Se nós cochilarmos, isso acaba. A igreja se destrói. Deixa eu falar um pouco para vocês sobre isso, para concluir. Pense um pouquinho na nossa sociedade. Quais são os pecados mais fortes na sociedade hoje? Tem vários, né? Mas vamos falar de um. Autoridade zero. Não é? Todas as autoridades estão sendo questionadas. Isso é de propósito, evidente. Há uma estratégia satânica por detrás disso. Mas as autoridades estão sendo questionadas. Por que as pessoas estão lutando nessa nova ordem mundial? Nessas ideias chamadas progressistas, esse nome é ridículo, deveria ser chamado retrogressista, sei lá, estou inventando um nome aqui, neologismo. Porque eles estão querendo voltar para os pecados lá de Sodoma e Gomorra. Que novidade tem isso? Que novidade tem nas pessoas que estão praticando o aborto? Nada. Qual a novidade que tem nas orgias sexuais? Nenhuma, a bacanalha, os cultos pagãos, a vida desregrada dos povos antigos. Que novidade tem isso? Violência. Qual é a novidade que tem? Guerras. Que novidade tem nisso? Artimanhas. Nada.
Eles estão retrocedendo e vivendo uma vida cada vez mais distante de Deus. Estamos numa sociedade complexa. Mas nessa sociedade complexa você percebe que se a gente começar a pensar que a igreja é uma ONG, nós vamos começar agora a lutar pelas bandeiras que a sociedade traz para a gente. A sociedade traz demandas e você então vai lutar, cada vez vai ter uma demanda nova da sociedade. Mas qual é a marca da igreja? Qual é a marca? Essa fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. É a proclamação do Evangelho, da palavra de Deus, da doutrina do Senhor. Guardar diligentemente, guerrear. Eu brincando com um amigo meu, eu disse assim, a única coisa boa nesse globalismo todo é que os amilenistas estão ficando felizes, porque está acontecendo o que os amilenistas falaram. Não é verdade? Uma grande onda mundial, todo mundo pensando igual, parece que todo mundo bebeu a mesma água. Todo lugar, revolução em tudo quanto é lugar. De maneira humana você vai seguir o dinheiro, não é isso? Siga o dinheiro, você vai descobrir onde estão essas coisas. Mas de maneira espiritual você está vendo assim, olha, está pipocando aqui um bocado de movimento aqui para lá, para cá. Estados Unidos, Europa. Quem será o anticristo? Bom, o Anthony Huckman acredita que pode ser um homem mesmo, mas também pode ser o quê? Aquilo que a Bíblia fala, as nações, porque está lá 666 no de homem. A plenitude do humanismo, do antropocentrismo. Os homens se voltando, dizendo nada de Deus. Contra o quê? A autoridade. A Organização Mundial de Saúde é aquela que acerta tudo, né? Toda hora muda. Né? Tem até a piadinha, perdida igual a OMS. O que acontece? Temos que ter um líder, estamos carentes de líder mundial. É lá? O que vai acontecer? Eu vou repetir isso algumas vezes aqui, porque eu fico pensando assim, em você discernir os tempos. Você olhar quando as folhas estão esverdeadas, não é assim que o Senhor diz? Você perceber o tempo, você notar que as coisas não são apenas humanas, não é apenas a guerra política, não é a guerra de partidos, não é a guerra de um ideário, é uma guerra santa. A perseguição aumentando aos cristãos, igrejas sendo queimadas, destruídas, seja católica, seja protestante, pessoas queimando, cenas horrorosas, horrendas, que não assustam mais ninguém, de um homem levantando, subindo numa igreja, quebrando a cruz ali na Igreja Batista, acho que foi em Londres, se eu não me engano, lá na Inglaterra, se eu não me engano, e todo mundo lá, nada, isso não choca ninguém. O que choca alguém é a pregação profética, denunciando os pecados dessas pessoas. Aí isso choca. Eles começam a dizer que nós somos retrógrados e somos perseguidores. Que mundo é que nós estamos? Num mundo comandado, as mentes comandadas por Satanás. Será que o Senhor soltou as rédeas de Satanás para ele enganar a terra e ele está voltando? Se for isso, Maranata, vem, Senhor Jesus. Você tem que estar acordado. A Bíblia não fala, desperta tu que dormes, desperte. Fique achando que as coisas são como você pensa, assim, tudo uma questão de política. É fulano ou é Beltrano? Conservador, é liberal, é de direita, de esquerda. Ah, não. Muita coisa está por detrás disso. Uma guerra está por detrás disso. Essa é uma guerra espiritual. Não é a guerra que eu pego minha espada e saio na rua. Talvez aconteça isso, mas não é a guerra dessa, não é essa guerra. É uma guerra pelo coração das pessoas. Jesus disse que meu reino é chegado não de visível modo, não é assim que ele fala? No coração das pessoas. Qual o número da besta? Eles terão o número da besta na sua fronte e na sua mão. O que é a ideia da fronte? Pensamento do demônio. O que é a mão? Fazer. Farão as suas obras. Assim como o Senhor escreveu a sua lei na fronte e na mão, né? Esses homens têm na mente cauterizada por Satanás. Por que Judas nos ajuda? Batalhar pela fé. Que uma vez por todas foi entregue. A rejeitar e estar atento quanto às heresias dentro da igreja, segunda coisa. Rejeitar
Está atento, você tem que saber doutrina, conhecer a Bíblia, conhecer as Escrituras, estudar a Bíblia, estudar a doutrina. Não basta você vir para a igreja uma vez por semana. Ah, não, uma vez por semana. Você tem que ler a Bíblia diariamente, buscar a Deus em oração, ler as Escrituras, participar da igreja, dos estudos de doutrina. Ah, eu já sei disso. E quem disse que a Bíblia é coisa novidade? Ela quer te lembrar daquilo que você esqueceu, que você abandonou. Exortar você a voltar aos primeiros passos, ao caminho certo, a endireitar as suas veredas. Então você precisa conhecer a doutrina para não cair na dissimulação dos hereges, dos perversos, para não cair na luxúria e libertinagem dessas pessoas que entram na igreja, para solapar a fé das pessoas. Por último, irmãos, precisamos rejeitar essas coisas, mas precisamos também resgatar a ideia de autoridade. Quando você se entrega à promiscuidade, à prostituição, à lascívia, você está negando o soberano Senhor. Você diz que você é salvo, mas você vive do jeito que você quiser. Mas também quando você rejeita as autoridades colocadas por Deus. Isso não é a ideia de apóstolo, não, que apóstolo não existe. Todo apóstolo é mentiroso e picareta. O apóstolo, se ele está dizendo que ele é igual a Paulo, né? Você está dizendo que é igual a Pedro, você está dizendo que é igual a João. Então é mentira. Não é isso que eu estou falando. É a autoridade bíblica. Enquanto a igreja estiver debaixo da autoridade das Escrituras, a gente precisa estar debaixo. O líder, ele perde a sua autoridade quando ele perde o quê? Quando ele começa a dizer que a Bíblia não fala mais hoje. Perdeu a autoridade. Perdeu a autoridade. E quem vai julgar é o Senhor também, mas a igreja também julga. Ela lê as Escrituras e diz, você está por fora. Mas até nisso, nós temos que fazer igual Davi. Que mesmo quando Saul perdeu o seu reinado, ele ainda respeitou. Uma sociedade histérica, que destitui a autoridade. Uma sociedade que está encaminhando para o lixo. Onde é que você imaginaria que as pessoas iam sair na rua, quebrando lojas, quebrando tudo, e depois de tudo isso, um governador de algum lugar aí, fora daqui do Brasil, ia dar o nome daquela rua, ao nome deles, dos quebradores de rua. Uma homenagem aos quebradores de rua. Onde é que vocês já viram isso? Onde é que você já viu uma situação dessa? Onde os baderneiros são protegidos pela lei. O erro deles é que hoje eles estão apoiando porque eles estão contra, né? O outra pessoa que eles não gostam, outro grupo. Só que isso vira. Porque quem é desobediente, quem é revoltado, já é revoltado por natureza, ele não vai se revoltar com qualquer pessoa. Hoje é um, amanhã é outro. Ninguém garante nada disso. O Senhor tem misericórdia de nós, meus irmãos. Que vocês guardem a fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos. Vamos orar ao nosso Deus e começar nossa EBD de 30 minutos. Vamos orar ao nosso Deus. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tua palavra pregada. Explicamos a tua mão e tua direção em nossas vidas, para que, ó Deus, guardemos a fé, a doutrina e estejamos atentos às malícias de Satanás, dos líderes que não te pertencem, Senhor. Líderes que não pregam a tua palavra. Que o Senhor nos faça obedientes às autoridades, Senhor. Que o Senhor nos faça, ó Deus, diligentes na fé. E que sejamos fortes, ó Deus. Guardemos a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor fortaleça cada coração aqui. Cada irmão. Aqueles que esqueceram da tua palavra, da tua doutrina. Que o Senhor agora neste momento lembre-nos, Senhor, com a tua graça, com a tua misericórdia. Aqueles que ainda não te conheceram, não te conheciam, que tu, ó Deus, abrace com a tua graça e com a tua misericórdia. Ser com cada um de nós, edifica o teu povo, converta os que precisam ser convertidos e cada dia mais santifica-nos, ó Deus, com a tua graça e com a tua misericórdia, que nós oramos em nome